Gente, caiu a live. Não sei o que que houve. Não sei se ele se assim que tinha que acabou caindo. Cris, eu vou te chamar para você continuar. Cadê a Cris? Cris, cadê a Cris? Dá um oi aí pra mim, Cris. Cris, você tá aí? Dá um oi pra mim. Você tá aí, por favor. Cadê a Cris? Aqui. Você me ouvem? Oi, Cadê, Cris? tô escutando, tá bem? O seu som tá bem. Estranho. Agora voltou. E o Voltou? meu? Tá bom. É, você mexeu sei lá o quê. Tá bom? Tá. Pra mim tá bom. Eu Tá bom. tentar ver se eu consigo colocar o fone aqui. Beijo. E Oi, aí? gente, obrigada. Obrigada de terem voltado. E Problemas aí? técnicos. Me Opa, ouve? agora ficou soco. Ficou muito bom. Tá, beleza. Com fone de ouvido é bem melhor. É, eu também acho. Caiu a live, cara. Não sei. Olha só, você fica falando coisa forte, tá vendo? Aí eu ia falar coisa. É, pois é. A gente fica falando coisas. Ah, o Ó, cabelo. Cris, É o cabelo. Vou prender, ó. Pronto. Vou fazer coquinho, ó. mas fica o barulho igual, ó. Vê se não é o seu plug, Cris. Dá uma cutucada no seu plug no celular. Tirei o isopor. Veja. Não, ainda tem. Mas, enfim, Cacheado? tem um chiacinho. É? É. Será que é? Deixa eu colocar aqui. Você quis tirar esse chiado, tá vendo? Não, mas já tinha gente falando, não é só eu, não. Não é o cabelo, não, é o fone. Tira o fone, ó. Ficou bom. Eu acho que é o seu Voltou fone. ou não? Voltou, voltou. Eu não tô escutando, peraí. Oi. Voltou o chiaço igual. Mas, enfim, vamos lá, vamos tocar. Me fala aí, tá bom? Tô ouvindo. E o som tá bom? Tá bom. Parou o chiaço. Parou? Ah, então tá bom. Se ficou claro, tá ótimo. Tá, parou o chiaço. Tá um pouco atrasada a imagem, mas tá legal. Gente, quem é que tava na primeira aí que caiu? Bota assim, eu voltei, bota aí. Pronto. Vocês me falam. Tirei o cabelo, gente. Tá preso. Ó, tá tudo ótimo agora, melhorou. Isso aí, show. Ah, então tá bom. Bota aí, Vamos lá, gente. quem tava com a gente antes, bota aí, eu voltei, bota aí, eu voltei. Bota no Obrigada, comentário, gente, de ter eu voltei. voltado. E já aproveita que voltou, já vai no aviãozinho e já espalha de novo. Espalha pra galera. Ô, Cris, acho que agora a gente ganhou mais uma hora. Olha só, eu não me seguro, hein? Eu fico falando que, nossa, não me aguento. Vamos falar de bloqueio, então. Vamos falar que eu tava falando de bloqueio emocional, gente. Caiu porque já tinha uma hora. Será que já tava com uma Não, hora? Não, a gente não entrou tava com uma nove e hora. sete. Nove É. sete. Agora é vinte e um Vamos e falar dos cinquenta e bloqueios, sete. então, gente. Aproveitar que todo mundo voltou e a gente fala de PNL, assim, propriamente dito, né? Então, assim, eu falei. É assim, uma coisa que eu estava falando, a gente tem que ralar. Se a gente não rala, a gente não consegue evoluir naquilo. Se a gente fica só na vida soft, né? Então, Uhum. a gente tem que passar por esses bloqueios mesmo, que é pra gente evoluir. E aí, Dani, a gente estava falando sobre o propósito. Estava falando que os bloqueios está ligado ao propósito. Isso, e lá, estamos alinhadas, Viane, isso aí. Então, o nosso maior bloqueio ele está intimamente ligado ao nosso propósito. E o propósito ele muda. Então, assim, na minha vida hoje eu enxergo, tá? Na minha vida antes o meu propósito era carreira, era ascensão na minha carreira. Beleza, passei, chegou lá. Só que eu estava buscando algo maior. Depois eu fui e quis ser mãe.
Então, o propósito de ser mãe foi um propósito também. Busquei e alcancei. Então, eu tive bloqueios na carreira, na indústria farmacêutica, tive bloqueios para ser mãe. Então, se esses bloqueios não tivessem aparecido, pode ser que eu não teria chegado nesses degraus. E aí, depois que eu fui mãe, eu entendi que não era esse meu propósito somente. Eu tinha que buscar algo maior. E aí eu já entrei no propósito do meu lado espiritual. Eu sabia que eu tinha que evoluir esse meu lado espiritual. E se eu não evoluísse esse meu lado espiritual, eu não estaria aqui fazendo consultoria de PNL, tendo feito a ressignificação de tantas pessoas que estão aqui com a gente. Então, assim, tudo. Acho que eu nunca fiz live com ninguém que não fez consultoria. Então, assim, tudo. Isso, Yane, tudo é um propósito, entende? Às vezes não está clarificado para nós naquele momento. Então, e a gente, o ser humano, ele é muito. Nós, seres humanos, a gente é voltado para o negativo. Porque aquilo. É verdade. Olha, Alencar, tudo bom? Faz quanto tempo? Então. Aí a maioria que tá aqui fez ressignificação, né? A Dani não, Dani, pode me procurar, manda mensagem lá, vamos ressignificar seus bloqueios também. Bom, voltando. Então, assim, às vezes o seu propósito naquele momento não está clarificado, mas o seu bloqueio está. Então, gente, se está bloqueando, se está incomodando, e a gente tem incômodos, eu não concluí porque acabou também a live, né? A gente voltou de novo. A gente tem bloqueio para tudo quanto é lado. Todo mundo tem, isso é natural. O que acontece? Eu sempre dou o exemplo de faxina na casa. Homem também, sabe disso? Que homem também limpa a casa, gente. Não é sempre igual a mulher, mas... Bom, as mulheres vão entender melhor que os homens, mas os homens também conseguem entender. Tem a poeira. Você só vai... Isso o homem vai entender. Você só vai limpando onde está na frente, não é? Você não faz aquela faxina de ficar arrastando o sofá, geladeira, tudo, todos os móveis todos os dias. Como diz os antigos, só varre no caminho do padre. Exato! Porque assim, todos os dias você não tem a disponibilidade de tempo, a disposição e a empolgação para fazer a faxina todo dia. Se tem, aí já é patologia, né? Aí já é toque e tal. Mas todos os dias você vai varrendo ali só para deixar limpo onde você vê. Bloqueios emocionais é a mesma coisa, gente. Aqueles que não incomodam tanto, por isso que eu falo que incômodos, tem os incômodos pequenos, médios e grandes. Aqueles que não incomodam tanto, você vai varrendo para debaixo dos móveis, vai deixando lá. Agora, se tem um barro enorme na porta da entrada da sua casa, você foi lá, saiu na rua, tal, entrou com um sapato de barro, você vai passar por cima e vai ficar tudo bem? Aí você vai olhar, no outro dia que você for entrar na sua casa, o barro vai continuar ali. E aí o barro vai ficar ali, e aí ele vai incomodar. Aí vai ter dia que vai incomodar mais. E aí você passa por cima, você ainda tenta colocar o tapete em cima, né? Porque você fala, não vou lidar com esse bloqueio hoje. E aí você foi lá e põe o tapetinho em cima. Só que daí fica igual aquela imagem, sabe? Que você tenta cobrir o elefante com um tapete. Bloqueio emocional, quando tá grande, tá incomodando demais, é igual isso. Não adianta. É o brinco que tá batendo. É cobertor curto. Sabe? Você puxa, você tenta cobrir aqui, aí seu pé fica descoberto. Aí você cobre o pé, aqui fica descoberto. Então, bloqueio emocional, quanto mais você tenta disfarçar que ele não existe, mais ele vai incomodar a Babi, todo mundo rindo. Mas é a realidade, gente. Quanto mais a gente fala assim, não é possível, não, isso eu já vi, eu já sei qual que é a causa. Tem acontecido muito isso, sabe? As pessoas me procuram e falam, Cris, mas eu já sei qual é a causa, já fiz análise em relação a isso, já fiz terapia, já está resolvido. Tá, mas você ressignificou? Aí é a chave. Até postei errado lá. Aí é a chave, né, Cris? Exatamente, porque não adianta só encontrar a causa, você tem que ressignificar. E não adianta ressignificar a palavra em si, resumidamente, é mudar. Só que não adianta você mudar só aqui, você tem que voltar lá e sentir as mesmas sensações e emoções daquela época e ressignificar. Só assim você vai conseguir fazer o que vai acontecer? Vai ser mágica? Não é mágica. O que vai acontecer? Você vai enxergar
todas as situações de uma maneira diferente. Você vai aprender um novo... Na verdade, esse recurso já tem dentro de você, mas você vai aprender a usar ele. Então, as coisas que estavam te incomodando, que é aquele barrinho ali na porta da sua casa, que a gente usou como exemplo, você vai enxergar ali de outra maneira, vai enxergar ali como flores, por exemplo. Então, aquilo não vai mais te incomodar. As coisas vão continuar acontecendo, só que você não vai se incomodar. E aí você vai enxergar de uma outra maneira e vai reagir de uma outra maneira. Você não vai mais reagir no automático. Tem uma pergunta aí, Cris, ó. Eu sei que tem alguns bloqueios e não liga para... Então, você está colocando debaixo dos móveis. Vai chegar uma hora... Minha mãe também não me incomoda, eu estou tranquila com isso. Então, tá errado? Tô errada? Não. Dani, aí é que tá. Quando eu faço a consultoria de PNL, eu nunca... Antes eu pedi até para a pessoa separar. Quais são os seus incômodos? Pequeno, médio e grande. Eu não peço mais para separar, não. Eu falo assim, ó, no dia... A gente vai conversar e aí você vai me falar o que mais te incomoda ali naquele dia. Porque é aquilo que a gente acabou de falar, os incômodos mudam, porque eles mudam de acordo com o seu dia a dia. Às vezes, as pessoas sabem exatamente o que te incomoda e às vezes não. Às vezes só acha que sente um nó aqui na garganta ou um aperto no coração. Sabe que tem uma coisa ali dentro, só que não sabe de onde vem. E aí isso tá vindo da infância, provavelmente. Às vezes você tem reações, fala assim, você escuta uma voz, ou o seu filho faz algo que te tira do sério, fala assim, não, eu vou pegar essa criança e vou... Aí, você tem uma reação que você não gostaria, que você não consegue controlar, e você se culpa, fala assim, não, eu devia agir diferente, é pecado pensar isso, sabe? Você fica se culpando. Tá aí um bloqueio que você não sabe de onde vem, mas ele está aí. Então, com a PNL, a gente também tem como identificar e chegar na causa. Porque a gente não chega só através do incômodo que a pessoa apresenta, mas também através das sensações, das emoções. Sabe, saber de onde que vem esse aperto no coração, saber de onde vem esse nó na garganta. Às vezes as pessoas sentem incômodo no estômago. Cada um é de um jeitinho. E cada incômodo e cada bloqueio é... Como que eu posso falar isso? Todo mundo aqui, a maioria das pessoas aqui fizeram o curso do Piorano, né? Eu acho que não. Então, é assim, não me julguem, tá, gente? PNL é sem julgamentos, então tirem todos os julgamentos assim da frente. Quem aqui... Não Vamos fazer uma perguntinha aqui, Cris. Ó. Vamos fazer que agora a gente tem um pouquinho mais de tempo. Vamos fazer uma perguntinha aqui. Quem conhece algo sobre PNL? Ou já ouviu falar, ou conhece, ou já fez uma sessão de PNL, bota assim... eu conheço, só para ter uma ideia, assim. Só para a gente ter uma ideia. Quem nunca ouviu falar, diz assim, eu nunca. Só para a gente ter uma ideia. Que me tira do sério é palavrão. Aqui, Dani, deixa eu te falar uma coisa, ó, Dani. Então, você não se culpa, ou é do momento mesmo? É quando eu não me culpo, ou é do momento? Então, Dani, tem algo aí, que se não tivesse, você não tava perguntando, tem algo, a gente precisa conversar, tá? Porque assim, é nesses momentos que a gente entende, porque alguma coisa que eu falo, ou alguma coisa que outra pessoa fala, e aí as coisas vão brotando, vão aparecendo. Então, o que eu faço assim, eu não vou atrás das pessoas, tipo, você precisa desbloquear. É muito difícil eu fazer isso, tipo, só quando vem uma vontade muito forte, sabe? Mas geralmente as pessoas, eu espero as pessoas virem me buscar, porque se a pessoa não quer mudar, também não quer mexer com os seus medos ou com os seus bloqueios, não sou eu que vou fazer isso. Sabe? Aí é manipulação, aí é diferente. Tá? Acho que é Babi. Abertas. Acho que é Babi. O que me tira do sério é palavrão. Detesto. Não consigo ouvir e agir naturalmente. Então, e aí, será que é a palavra mesmo? Será que é o palavrão, a ofensa? Ou pode ser o tom de voz? Pode ser alguma lembrança da infância, não necessariamente dos pais, mas algum fato que aconteceu, pode ter sido que você escutou. Porque, assim, bloqueios tem vários. Tem aqueles que a gente viveu e tem aqueles que nos contaram. Ó, Cris, tem gente querendo saber. Ó, eu tô voltando os comentários aqui. A Babi, acho que é Babi, tá?
botou, eu tô querendo perguntar o que é isso, deve ser o que é PNL. Programação neurolinguística. Tá. E outros aqui, o Ariel botou eu nunca. Outros botaram eu conheço, fiz com a Cris, eu conheço, fiz com a Cris. Eu quero tudo na minha vida. Ó, top. Como que uma pessoa conta um bloqueio? Então, na realidade, Ana, às vezes as pessoas nem sabem o que é o bloqueio, né? Da onde vem. Uhum. Né? Teve um caso, assim, que a pessoa falou, que foi aquilo que eu falei, né? Não, eu já fiz terapia, isso já tá tudo certo. Era um caso de rejeição, se eu não me engano. Não, eu já, nossa, eu sou especialista nisso e tudo. E aí, quando a gente foi investigar, ela até fez um depoimento, depois vocês olham lá no meu feed. E aí, quando a gente foi investigar, não tinha nada a ver com o que ela achava que era. Era uma outra questão, era uma outra. Não. Então, ó, o que eu ia falar agora que voltou na memória? Que assim, que eu falei, todo mundo, a maior parte das pessoas aqui fizeram o pior ano, né? É o curso que a gente fez. Cris, eu acho que não. Como que alguém conta um bloqueio para você? Então, é muito amplo. As pessoas. Aí é no questionamento, né? Tipo, eu não falo bloqueio, porque bloqueio é o que incomoda muita pessoa. Às vezes pode ser só incômodo. O que incomoda, o que eu uso, Yane, assim, é o que mais te incomoda hoje. Sabe? Porque às vezes a pessoa não sabe nem descrever o que está acontecendo. E aí você busca a causa através das sensações. Então, voltando aqui do que eu ia falar, do curso, que a maior parte das pessoas fizeram o curso. É assim, ó. Não é porque você tem um bloqueio de escassez hoje na vida adulta, escassez a gente usa muito. Ou você tem ou alguém te conta, lembra? Você disse, eu acho que você disse para ela, Cris. Você disse ou você tem? Ou alguém te conta? Ou será que ela está perguntando? Ou alguém fala alguma coisa que ativa isso em você. Tipo, você está falando algo, você está escutando o que eu estou falando aqui, e aí isso ativa algo lá dentro de você. Sabe? Se for relacionado a isso. Senão depois Cris, a gente se fala, Yane, me manda mensagem. Ô, Cris, Deixa eu só... Ó, vai lá. deixa eu só vai. concluir, senão eu vou esquecer de novo. Então, Tá. se você tem um problema hoje, gente, de escassez. Ah, você tem um problema de escassez, tal. Não é porque você tem um problema de escassez que o seu bloqueio está intimamente ligado com isso na sua infância. Não quer dizer que o seu pai te ensinou sobre dinheiro errado, tá? Não tem como a gente colocar as pessoas em quadrados. Cada um tem um bloqueio diferente. Teve casos que a pessoa tem escassez hoje na vida adulta e o problema na infância foi que uma criança, eles estavam brincando com 3 anos, a outra criança foi lá, pegou a boneca dela e não devolveu. Olha só a causa. E isso gerou um problema de escassez na vida da pessoa inteira. Você disse na live, ou você tem, ou alguém te conta. Gente, eu não estou conseguindo entender. Será que ela está querendo dizer que ou você tem o bloqueio, alguém te conta? Eu também não estou entendendo isso aqui que ela disse. Você disse na live, ou você tem, ou alguém te conta sobre o bloqueio das pessoas me procurarem, que eu não procuro as pessoas, é isso? Se for relacionado a isso, é porque assim, as pessoas elas têm que estar com a disposição para mudar. Ah, então. Assim, eu não vou atrás. Ou alguém te conta. Alguém. Ah, agora eu já entendi. Caiu a ficha, gente. Desculpa. Alguém. Deus. Tá? É assim, ó. Às vezes, eu tô conversando num grupo. Aí vem assim uma mensagem assim. Liga para essa pessoa. Ah, liga para essa pessoa, sabe? E vem a pessoa na cabeça e vem. Liga para essa pessoa, tá precisando conversar com você, Cris. E aí vai, fica o dia inteiro. Ai, será que eu faço? Aí você fica pensando, não, eu não vou fazer isso. A pessoa às vezes nem quer falar. As pessoas não. Às vezes a pessoa não quer desbloquear, gente. Às vezes a pessoa não tá afim. Então, assim, isso aconteceu já com 3 pessoas, tá? E aí veio assim, ó, você precisa ligar para essa pessoa, porque essa pessoa precisa te escutar.
Caiu a ficha. Vocês estão aí. É isso, gente. Vocês querem falar. É isso. Vem uma mensagem diretamente e fala assim: liga para essa pessoa, que pessoa precisa conversar com você. Foram 3 pessoas. As pessoas nem sabem. Uma delas nem sabe que se tratava de PNL. Ela falou assim: eu não acho que é algo que eu preciso desbloquear, mas estou aqui. E aí, no final das contas, tinha algo lá e que precisava desbloquear. E assim, eu não fico. Na PNL a gente não julga, sabe? A gente fica. Eu fiz, falei assim, ó, eu faço a consultoria de PNL, você quer? E a pessoa se dispôs e fez. Então eu não fico perguntando para a pessoa assim, Deus te falou antes? E depois, você achou que foi Deus mesmo que falou? Não, eu não fico questionando, porque na PNL a gente não usa o julgamento. O primeiro pressuposto da PNL é esse, o mapa não é território. Então cada um tem a sua forma, as suas crenças, a sua forma de pensar. Pode falar. Não, falo demais, né? Só tô concordando. Não, quem mancha de PNL aqui é tu, então vamos lá. Ô, Cris, eu ia te perguntar. É legal para quem não conhece PNL falar sobre as trilhas neuronais. É assim, ó, PNL é a programação neurolinguística, assim, você tem, uma forma, são técnicas mais rápidas e práticas que você consegue acessar o seu subconsciente. No início a gente falou dos bloqueios mentais, né? Que a gente tem bloqueios que são gerados na infância, na primeira infância. Então, e aí, aquilo que te incomoda hoje... E isso é gerado uma trilha. Isso, vai gerar um caminho que vai te incomodando. E aí você, na PNL, a gente consegue identificar qual foi esse caminho. Não necessariamente os mesmos acontecimentos. Então pode ser um bloqueio, igual eu falei, de escassez. Então você vai tendo lembranças que não tem nada a ver com a escassez e chega no seu bloqueio na infância. Um ponto pode não ter nada a ver com o outro. O que importa são as sensações e os sentimentos. Vamos, claro! E aí o que acontece, gente? Foi criado um caminho aí, neuronal, que a gente fala, de uma sensação e uma emoção. Então, todas as vezes que um gatilho é acionado aqui, você tem uma reação inesperada. Então, já foi criado isso. Então, você tem reações inesperadas porque o seu cérebro já está acostumado com isso. O que a PNL faz? Ele chega nesse caminho, chega na causa. Aí ele chega na causa, o que ele faz? Ressignifica. Ele não só identifica, ele ressignifica. Então a causa não é mais assim, agora a causa é assim. Aí o que acontece? Os gatilhos que estavam aqui não vão chegar mais lá. Então não vão incomodar. Só que daqui eu tenho que chegar aqui. O que vai acontecer? Aqui está ressignificado. Você vai demorar uns 3, 4 dias até as fichas caírem, insights vão acontecendo. E aí quem já fez ressignificação comigo vai lembrar das minhas frases. Quando a gente muda qualquer peça, em qualquer momento, em qualquer tempo, tudo ao nosso redor muda. Tá? Não é mágica. O que acontece? Você, na verdade, aprendeu uma nova forma de enxergar. Então você vai ter reações diferentes das mesmas situações. Você vai enxergar de uma outra maneira e vai ter reações diferentes. E aí você vai criando um novo caminho neuronal. É isso. Tá? Você vai criando esse novo caminho. Porque você vai ter reações diferentes. Cris, então aquilo que vai te incomodar não vai te incomodar mais. Relacionado àquele incômodo que a gente ressignificou. Vou dar um exemplo de fobia. Oi. Pode falar, fala da fobia, depois eu te pergunto. Fobia, trauma. Uma fobia. Eu já tive fobia de altura, tá? Eu não passava nem em passarela, ponte, nada disso. Então, assim, fobia, você tem... Quando você tá ali estimulado a fobia, você tem medo de morrer, sabe? É medo de morte. De alguém vai te empurrar lá e você vai cair, já era. E aí é um medo que você não pode acessar esse medo novamente, né? Você não vai fazer a pessoa voltar lá no medo e tal, vai ficar mexendo. Não, aí tem uma técnica que a gente faz na PNL, que é a cura rápida de fobia. Em 3 minutos. Então a pessoa tá lá, coloca a fobia dela ali na frente, como se fosse um retrato. Não vai fazer isso em casa, tá, gente? Todo mundo adulto aqui, eu só vou explicar como é. Então você coloca lá a imagem da fobia como se fosse um retrato bem longe de você, para que você fique confortável, não sinta mais aquele medo de morrer. E aí agora eu tô vendo que eu tô ali com medo, com fobia, mas eu não tenho medo de morte. Beleza. E aí o que você faz com essa imagem? Você começa a falar umas palavras que se chama SWIFT.
só que bem rápido, e aí você vai aumentando outra pessoa, né, do seu lado. Você vai aumentando a velocidade disso, e aí você vai levando a pessoa para outra imagem. Ela tá na imagem da fobia e leva ela numa imagem, sei lá, aí cada um escolhe a sua, da liberdade. Tipo, ela voando, sei lá, cada um com o seu. E aí, quando você fala assim, Swift, você fala assim, o seu cérebro vai para a imagem boa. Aí você vai fazendo isso rápido, você faz isso 3, 4 vezes. E por incrível que pareça, gente, ressignifica. Eu tô aqui, eu ando de avião, agora eu vou para todo lado, não tenho medo. Eu moro em cobertura, sempre morei em cobertura. E agora eu não tenho medo nenhum na janela. Ó, tem uma pessoa que perguntou aqui, mas isso é tipo uma terapia que você faz com a gente? A Babi perguntou. Não é terapia, Gabi, é uma única consultoria. Só que assim, lembra que a gente falou dos bloqueios? A gente tem milhões de bloqueios. Tem aqueles que são maiores e tem aqueles que a gente deixa debaixo do tapete. Então, assim, no máximo até agora, gente, foram 4. As pessoas precisam de 4 ressignificações, 4 consultorias, porque são 4 incômodos grandes. Quando a gente consegue tirar esses maiores incômodos grandes da frente, a gente consegue caminhar em uns 5, 10 anos, aí cada um, né, da sua forma. Leve, sabe? Lógico que vai ter incômodo, porque somos seres humanos e a gente está aqui para evoluir, mas você caminha com mais rapidez o seu alvo. Aí a gente vai falar de novo no que a Dani falou. Porque assim, quando você está alinhado com o seu propósito, as coisas deslancham e acontecem muito rapidamente. Só que para você chegar nessa fase de estar deslanchando e acontecer rapidamente, você ter essa vontade, essa força que nada te para, você precisa passar por um bloqueio, você precisa ressignificar o seu bloqueio antes. Então são bloqueios grandes, esses que te impedem de você atingir o seu alvo. Ah, meu alvo é aquele, fazer live. Isso é muito comum agora, né? Tá todo mundo em casa de quarentena, então muitas pessoas viram que tem um bloqueio de fazer live. Tá, será que seu propósito tá ligado com isso? Será que é um bloqueio grande? Ah, não tem nada a ver, eu posso viver sem fazer live. Então, beleza, então isso não é um bloqueio grande e você pode viver sem. Então, mas, por exemplo, o meu caso, eu tinha que fazer live para transbordar o meu conhecimento em PNL. Então, para mim, seria um bloqueio muito grande, que estava alinhado totalmente com o meu propósito. E eu fui lá e desbloqueei, agora eu faço live. E eu sempre fiz palestras para as pessoas, mas live mesmo, assim, em rede social, eu fiquei 3 anos sem usar rede social. Ó. Dá até borboletas na barriga, isso mesmo. Dá uma vontade, o seu coração se acorda, seu coração já fica batendo acelerado. Tipo, o que eu vou fazer agora? Ô, Cris, é isso aí, né? Que eu ia falar sobre o ressignificar. Às Sim. vezes, eu tive um pouco no início de dificuldade de entender ressignificar. Existe significado, Sim. certo? Então, cada situação dessa que aconteceu com você, esses incômodos, tem um significado para você. Tem um significado. Como a Cris falou, a criança escutou, quando ela estava no berço, escutou um copo cair e fez um barulho. Esse barulho tem um significado. Então, hoje, quando ela escuta um barulho, é um gatilho que vai fazer essa trilha neuronal e vai disparar algo no cérebro dela. Uma fobia, um medo, uma ansiedade, enfim, cada pessoa vai ter uma. O ressignificar, o que é? É trazer um novo significado. Exatamente. Porque às vezes você fala, ressignificar. O que ressignificar? É trazer um novo significado àquela situação. Então você tem um quadro, você tem uma imagem da infância que volta e meia ela te incomoda. Sei lá, às vezes uma surra que levou. Né, Cris? Tô falando aqui, se eu tiver fora, você me corrige, tá? Uma surra que você levou. E volta e meia isso vem, essa surra vem, ou o jeito que a sua mãe falou, ou quando você escuta tal palavra que te lembra daquela surra, isso incomoda você, te traz insegurança, medo, depressão, enfim, sentimentos assim. Essa imagem está ali. Isso pode ser só o início para chegar numa causa. Eu estou falando isso porque foi assim comigo. Não quer dizer que tenha que ser. Eu tinha uma imagem de uma situação que aquilo me incomodava. Mas, na verdade, aquilo ali foi só, vamos botar assim, a porta de entrada para essa trilha. E que chegou verdadeiramente na causa.
E que foi lindo demais. Tá legal, né? Então, aí quando você chega na causa, beleza, cheguei na causa, foi tal coisa que aconteceu. Não, é isso, tal. Foi a última vez que... Enfim. Aí você precisa dar um novo sentido. Você precisa... Aquela parte do filme, vamos contar que é um filme seu, aquela parte do filme ali, que é seu, você vai ter que trazer um novo sentido. E dali você vai fazer um novo caminho. Certo, Cris? Contei com outras palavras, mas está certo? Lindo, claro, tá certo isso. Você sabe, PNL, eu já te falei isso. É assim, ó, e uma coisa muito importante, que é uma coisa que está acontecendo muito agora que eu tenho enxergado, e eu até preciso falar sobre isso, mais sobre isso. É assim, eu aprendi uma linha na PNL que ela é muito ética, tá? Ela lida muito com o ecológico da pessoa. Então você não faz nenhuma ressignificação se não for ecológico para a pessoa. O que é ecológico? Por exemplo, eu tinha um bloqueio que eu não podia comer carne, que eu não gostava de comer carne, não conseguia comer carne. Não é que eu não gostava, não conseguia. Quando eu fui ressignificar isso, depois eu vejo a pergunta. Quando eu fui ressignificar isso, os meus professores que eram no curso lá de PNL, eu falei assim, será que é saudável isso para você? Porque não comer carne, tem tantas pessoas que buscam isso e você quer desbloquear? Então, é assim, para mim, eu queria desbloquear, porque para mim era algo que me incomodava demais. Então eu ressignifiquei isso e foi maravilha, como carne numa boa agora. Os meus sobrinhos até, tipo, acham estranho eu comer carne, eles não conseguem, eles não me enxergam comendo carne, porque eu não comi carne a minha vida toda, né? Então, assim, mas tem que entender, será que é saudável? Ou o negócio da fobia? Tem uma técnica que ele pega, chega na causa e vai lá, você fala para a pessoa jogar uma pedra como se fosse uma parede de vidro. Ah, minha sobrinha falando. E aí você joga lá como se fosse um vidro na cena e ela some, ela desaparece. Eu já fiz isso comigo. Não foi tão efetivo. Sabe? Por quê? Porque você acaba chegando no bloqueio, naquele que te incomoda, por outras sensações e emoções. E aí, o que eu quero concluir com isso? Quando você vai indo da sua causa, do seu incômodo, até do início, do seu bloqueio, do seu incômodo, até chegar na causa, você vai indo pelas suas lembranças. Só que quem está te conduzindo, ele só está te perguntando quando. Jamais a pessoa pode colocar o mapa dela, jamais ela pode manipular ou induzir. Ela não pode falar assim, eu acho que foi uma criança que fez isso com você. Ah, o que foi que sua mãe fez com você? Ah, o que foi que sua professora fez com você? Nada. Pode não ter sido nada, mas você falando essa frase na indução da pessoa na PNL, pode criar, por exemplo. Sim. Você não sabe se foi a professora, se foi a mãe, se foi você não sabe quem foi. Então, se você colocar uma imagem ali naquele momento de qualquer pessoa, você pode fazer com que dentro da imaginação da pessoa crie um bloqueio que não existia. Ou quando chega na causa, vamos ressignificar. A pessoa tem que ressignificar com os recursos que ela acredita que é bom para aquela ressignificação, não com o seu. Porque se você coloca um seu, pode não ser saudável para a pessoa depois. Então, assim, PNL é muito fácil, é muito prático, só que tem que ter Não é só não ficar contando o problema dos outros, sabe? O bloqueio dos outros. Não é isso, não é só não expor. Mas você tem que ter uma ecologia, uma linha muito sem julgamento, sem colocar o mapa, que é o primeiro pressuposto da PNL. Você tem que ficar totalmente fora. Vou usar uma palavra que talvez seja um pouco forte. Mas acho que define bem o que você quer dizer. Você não pode manipular as respostas. Sim, foi o que eu falei. Você não, de maneira nenhuma. Nenhuma. Você conduz sem manipulação. A pessoa pode ressignificar mesmo sem lembrar quem estava na cena? Sim. Só através das... O Anderson pode falar. Quê? Se você pode ressignificar mesmo sabendo que a pessoa não estava na cena. Assim, você pode ressignificar qualquer lembrança que você acredita que é. Você pode não ter acontecido realmente, de verdade. Pode ter sido uma ilusão. Porque a minha ressignificação, a pessoa vai pensando só nela. Eu não sou muito a favor das pessoas irem e ficar saindo perdoando todo mundo.
sabe? Porque eu acredito que as coisas aconteceram da maneira que tinha que acontecer. Se você precisa perdoar a pessoa, aí é uma outra questão. Eu foco na própria pessoa. Tipo, tem essa causa. A gente chegou na causa. O que essa criança precisa de recurso para melhorar essa cena? E quais são os recursos? Aí eu falo: amor, paz, segurança, proteção, carinho, atenção. Aquilo que for melhor para o coração da pessoa. Aí ela mesma ressignifica. É lógico que você fala os caminhos, mas é a própria pessoa que escolhe a maneira que vai ressignificar. Porque o bloqueio é dela. E, Yane, eu não sei se tá ligado à sua pergunta, mas você pode ressignificar as pessoas, mesmo se elas não falarem para você qualquer tipo de bloqueio. Você não precisa, a pessoa não precisa te contar nada. É só falar quando. Eu acho que eu tinha 3 anos. Tá. Que recurso que você precisava para melhorar essa cena com 3 anos? Amor. Então tá bom. Vamos colocar amor lá. É lógico que não é tão simples assim, né? Eu não vou entregar o ouro também. Assim. Mas é a questão do mapa, né, Dani? Cada um tem o seu. Exato. Vocês estão se conversando aí, eu não estou conseguindo nem acompanhar a conversa de vocês duas. Aí. Elas estão achando que é WhatsApp isso aqui. Então, é o grupo lá do Metanoia. Não era. Ai. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu espero que tenha sido clara em relação à ética, sabe? De você ir lá e ir sem o mapa. Usar mesmo os pressupostos da PNL, gente. Eles estão aí para ser usados. Cris, vou te fazer uma pergunta. Nós já passamos a nossa 1 hora, até porque caiu, mas vamos trazer tudo isso que a gente conversou agora um pouco para dentro do nosso tema, né? Que é a Maratona da Família. O que a PNL, tá? As técnicas de PNL, você deu a sua história aqui, mas o que a técnica de PNL pode ajudar no convívio familiar? Muito, gente. Muito. Se você só ler os pressupostos, você já vai entender. Eu vou te falar 2 pressupostos. É assim, o mapa não é território. Então, as suas vivências, as suas crenças não são iguais às do seu marido e muito menos iguais às da sua filha ou do seu filho. Cada um tem o seu. Todo mundo nasceu com os mesmos recursos. Só que uns foram bloqueados de uma forma e outros de outra. Tá? A gente começa a falar assim, o marido, a gente escolheu o marido ou a esposa. Então, às vezes a gente fala assim que a gente conhece o marido ou a esposa melhor do que a mãe, do que a própria mãe dele, né? A gente tem a gente tenta ter essa convicção. Só que na realidade a gente não conhece ninguém. Porque na realidade a gente não conhece a nós mesmos. Então a gente entra nessa coisa de mapa não é território. Então, aquilo que eu acho, aquilo que eu crio expectativa do meu marido, não existe, gente. Você tem que perguntar para ele para ver se aquilo existe ou não. Porque, às vezes, quando a gente convive um com o outro, a gente acredita que já começa a ler a mente do outro. E não é exatamente assim. A gente cria expectativas. Então, o seu mapa é o seu mapa, as suas crenças, os seus valores são seus. E o seu marido tem diferente, ou a sua esposa são totalmente diferentes. Fale. Levantar o dedo para falar. Nós criamos expectativas dentro dos nossos mapas. Exato. Então a gente espera das pessoas, aí a gente está falando de casamento, a gente está falando de família. A gente espera do cônjuge, a gente espera do filho, a gente espera da mãe, a gente espera do pai. Algo, uma resposta, uma atitude, mas dentro do nosso mapa. Só que às vezes então, qual que é a solução? Às vezes isso não acontece. E qual que é a solução? Olha, PNL é muito simples. Vai lá e pergunta. Ó, PNL é uma ferramenta de comunicação. Faça perguntas. Pergunte. PNL é uma ferramenta de comunicação. Ele, na verdade, usa perguntas para chegar na causa. Ó. Então é simples, faça perguntas. Então, mapa não é território. Que todo mundo saia daqui com esse mantra na cabeça. Tá, e o segundo? Posto. Esse é forte. Opa. É Forte Brasil. Segura Brasil, é Forte Brasil. É assim.
todo mundo, todo ser humano, toda ação que essa pessoa faz tem uma intenção positiva. Toda ação, 100%, tem uma intenção positiva. Eu vou usar o exemplo mais forte que foi usado comigo no meu curso e eu achei assim impactante. Tá, Cris, então você está me dizendo que se a pessoa pegar uma faca, foi lá e matar outra pessoa, ela teve uma intenção positiva? Sim. Essa é pesada, né? Positiva para ela. Exatamente, porque aquela pessoa tomou aquela atitude, pode ser que tenha trazido paz para ela. Porque ela estava numa raiva que só aquela reação traria paz para ela. Então, quando você faz as perguntas, tem uma técnica da PNL que você faz, tá, e o que isso te traz de positivo? E você fica assim, tá, raiva, o que isso traz de positivo? Se você fazer essa pergunta para você umas 10 vezes em cima de qualquer incômodo que você tem, ou qualquer coisa negativa que você tem, ou qualquer atitude, você vai enxergar a sua intenção positiva. Então, toda ação, o seu marido gritou com você, o seu marido, não, Deus me livre de acontecer isso, mas pode ser que aconteça. Agressões físicas, ele fez isso com a intenção positiva. Ele teve uma intenção positiva dele, ele queria extravasar isso. É difícil de entender, né, Cris? Sim, ele teve uma intenção positiva. Isso é triste, é difícil, é complicado, mexe com os nossos valores e com as nossas crenças. Então, é uma forma de enxergar. Tá? É uma chave que a gente precisa mudar. Então, mas o meu marido podia ter feito diferente. Poderia. Aí entra no terceiro pressuposto que eu queria falar. Por isso que eu falei desse segundo forte. As pessoas fazem o máximo que conseguem, naquele exato momento, naquele exato tempo. Todo mundo faz o máximo. O que estamos fazendo aqui hoje é o nosso máximo. A pessoa, às vezes a gente julga muito, né? Aí volta, o mapa não é território, né? Enfim, sem julgamentos. A pessoa vendendo bala no farol. Às vezes a gente olha assim, poxa, essa pessoa é saudável, não tem problema nenhum, não tem deficiência física nenhuma. Tantos deficientes físicos e conseguem ter sucesso e essa pessoa aqui vendendo bala no farol com saúde, deve ser para comprar droga. Aí a gente já vai, né? É o máximo que essa pessoa pode fazer naquele momento. É o que ela sabe, então ela está dando o máximo dela. Voltando para a família. O seu marido não lavou louça do jeito que você queria, porque foi o máximo que ele sabe. Se ficou o restinho de sabão, mulher, vamos rir agora. Se ficou restinho de sabão ali e ficou engordurado, é porque você não ensinou ele. Se não secou a pia. Você não pegou ele, explicou para ele que se ficar ali... Aí agora eu vou falar, eu vou entrar no mapa que a sua mulher é farmacêutica. Você tem que explicar para ele que aquela água empoçada vai trazer bactérias. Porque a água ali, a umidade, é o que mais vai proliferar. E a pia é o lugar mais sujo que existe na casa. Então você tem que passar o rodinho e passar um pano para secar. E esse pano foi para lavar. Então assim, mas não é só imaginar... Porque ele deixou aquela água empoçada, mas ele fez o máximo que ele conseguiria naquele momento, é o que ele sabe. E aí entra os nossos pais. Essa frase serve muito para a gente ressignificar a nossa criação. Aí eu vou ter que falar isso, Anderson. Fala. Assim, ó. Isso é forte, Vitor? Eu vou ter que falar, ó. Os nossos pais fizeram o máximo que eles podiam naquele momento. Foi o que eles aprenderam. E era da maneira que tinha que ser. Poderia ser muito diferente? Poderia. Mas não foi, porque foi o máximo que eles conseguiram. Tá? Essa ferramenta é muito boa, esse pressuposto é muito bom, que daí ensina a gente não julgar mais. A gente precisa aceitar o que foi feito? Não, de forma nenhuma. Mas a gente precisa honrar. E eu acredito que o honrar que vem na Bíblia, que fala isso, é isso. É entender que os nossos pais fizeram o máximo que eles entendiam naquele momento. E pode ter certeza que eles fizeram mais do que como eles foram criados. Sim. Porque é uma evolução. Se os seus pais fizeram o que fizeram com vocês, imagina como foi a infância deles. Ou dos seus avós. Então, é uma constante evolução.
É isso. Chega de pressuposto pesado, de código pesado. Não, Cris, não. Tá bom. Assim, ó, Numa live só, acho que tá ótimo. é forte, mas é libertador. Entendeu? É forte, mas é libertador. Por quê? Por que é forte? Porque a gente acaba escutando essas coisas e encontrando as nossas verdades. Eu vou trazer, como você tem a mentora, você me mentoria na PNL e eu na parte espiritual. Quando você se encontra com a verdade, e tem um versículo que diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ali tem um significado que diz que Jesus é a verdade, beleza? Tranquilo, isso aí é o que está escrito. Mas quando você se encontra com as suas verdades, elas libertam você. Elas transformam você. Por isso que é pesado. Sabe aquele ditado que diz a verdade dói? E quando você se encontra com a sua verdade pode estar aí, né? Nesse negócio que você falou dos pais, né? Isso é muito forte. Nós somos de uma geração X. Os nossos pais foram de uma geração Y. E os seus pais foram de geração W. E como você falou, eles vieram evoluindo. Sim, ó, vamos pensar assim, vamos colocar no prático. Os nossos pais, não a gente podia falar quando era criança? Falar alguma coisa? A gente podia dar opinião Muito de pouco. algo? Muito pouco. Não tiver. Que tu tá fazendo? Que tu tá fazendo aqui? A conversa de adulto. Então, a gente não podia nem entrar na sala, a gente não podia nem entrar nem chegar perto. Uhum. E agora os nossos filhos? Os nossos filhos que nos ensinam. Sim. Imagina os filhos deles, como serão evoluídos, gente. Uhum. Sabe? Cris, então, assim, é você pesado. Você falou lá no início que a questão que deixa eu lembrar. Dos bloqueios? Não. São gerados na infância? Não, quando nascem os nossos filhos, ali a gente passa aquele turbilhão, né? Assim que A gente nasce. revive todos os nossos bloqueios emocionais da infância. Beleza, passou essa parte. Aí você está entrando na parte que você está na mesma época que eu. Com o Lourenço tem 3, a sua tem 4. E a gente se depara Vocês são velhos. Aí você se depara com a questão da educação, de educar, do ensinar, tá? E muitas vezes você se pega fazendo o que os seus pais faziam, a forma que os seus pais falavam, e aí você tem que, tipo assim, opa, peraí, foi bom pra mim? Não foi. Tá, então por que eu tô reproduzindo? Né? Por que eu tô reproduzindo o que foi ruim pra mim? Então nós temos que também ressignificar esse ensino que nós recebemos, um tipo de repreensão, castigo, a surra, enfim, prejudica. Se foi ruim para nós, por que nós vamos fazer para nossos filhos? E muitas vezes nós temos que, opa, para. Né? Às vezes, anteontem eu estava com o Anderson aqui, não sei se alguém viu. E ele trabalha a parte comportamental dos pais com os filhos, né? Ensinando os pais essa parte comportamental, enfim. Então, é muito forte isso aí. Tá? A gente acaba reproduzindo o que os nossos pais fizeram conosco. Só que nós temos que evoluir. Nós temos que, quando perceber, opa, mas por que eu estou falando igual ao meu pai? Por que eu estou fazendo igual à minha mãe? Opa, volta. Volta, ressignifica, volta, conserta. Né? Senta com a criança, explica, fala, pede desculpa para a criança. Bota no colo, eu contei isso lá na live, eu boto o Lourenço no meu colo, quando eu percebo, putz, eu excedi, passei. Eu boto ele no colo, converso, olho no olho, coloco ele na minha altura, olho no olho e começo a conversar com ele. Aí ele aprendi mais uma parte com o Anderson aquele dia. Filho, ó, o pai quer te pedir desculpa, o pai passou, o pai não gostou do que você fez, você não deve fazer, tá errado, mas o pai quer te pedir desculpa, porque não precisava ser assim. O pai continua te amando, isso não muda nada a nossa relação. Então eu trago de novo a afirmação a ele, que ele é filho, que eu continuo amando
mesmo que ele tenha errado, mesmo que ele tenha desobedecido, eu trago para ele de novo a afirmação de que ele é filho, de que nós o amamos, de que nós confiamos nele. Então, eu restabeleço a segurança nele, restabeleço tudo isso nele, trago de volta o equilíbrio para ele, e aí ele volta a trazer o sorriso. Sim. Né? Então, isso é fantástico, gente. E a criança não tem que carregar a culpa. Não. Né? Porque Só que assim, às vezes nós temos essa inteligência, né, Cris? Nós temos essa inteligência. Eles não têm. Eles estão aprendendo, né? E assim, às vezes a gente fica com receio. Quando eu comecei a estudar sobre disciplina positiva, eu vinha isso na cabeça quando eu lia, antes da minha filha nascer, né? Falei assim, nossa, mas eu vou ficar pedindo desculpa pra ela pra tudo, e aí depois ela vai ficar uma molenga, ela vai pular na minha cabeça. Eu tinha esse receio pelas crenças da nossa vivência, e aí o Vitor falou que a gente é velho porque no nosso tempo a gente não podia nem abrir a boca. A gente só tem botox. Então, mas é porque assim, a gente foi criado de uma forma muito rígida porque era a época, né? Então, isso me veio na cabeça na criação da minha filha. Se eu ficar pedindo desculpa para ela, depois ela não... Como que vai ser? E aí, só que eu coloquei em prática, porque as crianças, elas são muito adaptáveis. Elas são extremamente adaptáveis, elas são esponjinhas. E aí, por mais que a criança fez algo de errado, horrível, você teve que repreender, porque também você não pode deixar solto, né? Sim. Você teve que repreender, a criança vai chorar, porque é uma reação, ó, não tá fazendo o que quer. E aí você tem que entender, tem que mostrar pra criança que aquilo é errado. E a criança vai chorar. Às vezes você pode exceder no limite ou não, tá? Não é essa questão que eu tô entrando. Mas ao mesmo tempo que a criança está chorando, nesse mesmo momento, é o que eu faço, tá? Você tem que, depois que você explicou que é certo, que é errado, a criança teve a reação, explicar, pegar essa criança mesmo, não tem problema pegar a criança no colo mesmo ela estando errada. Pegar essa criança no colo e falar para ela que você ama ela, mesmo ela fazendo errado. Ela fazendo certo, ela fazendo errado, ela fazendo birra, ela chorando alto, não importa. Vai continuar amando. E quer dizer então que ela vai continuar errando? Não. Erro não é igual amor. Erro é erro. Erro são atitudes, ações. E a gente só aprende errando. Tá? Então, se a gente como adulto sabe que a gente só aprende errando, por que a gente não deixa nossas crianças errar? Sabe? Então, assim, erro é muito diferente de amor. E a criança vai saber disso já quando é criança. Então, errou, beleza, mas minha mãe continua me amando. Ela vai entender que a atitude é diferente de sentimento. E aí você deixando claro, é muito lindo isso, sabe? E não vai deixar, não vai criar uma pessoa mole, digamos assim. Não vai. E vai criar sim uma criança mais equilibrada emocionalmente. Sim. E ela não vai fazer as coisas com medo de você. Ela sabe que você ama. Ela vai fazer porque ela entende, não porque ela tem medo. É muito diferente isso, gente. Vai voltando na minha época. A criação na minha época, eu tenho 38 anos, tá? Antes que o Vitor fale que eu sou mais velha. Mas assim, na minha época, a criação era em cima do medo. E muitos que estão aqui devem ter vivido igual. Você fazia as coisas porque você ficava com medo do que sua mãe ia pensar. E aí você agia bonitinho, certinho. Então, assim, o que a gente entende hoje é que essa criação não funcionou. Porque senão a gente não teria esse monte de problema. Não quer dizer que as crianças futuras não terão. Elas terão outros tipos de problema. Outros tipos de problema. E muitos outros, né? Porque a gente não sabe como que vai ser agora, como que vai ser o futuro agora. Se a gente vai ter que andar de máscara todos os dias quando for na rua. Se as crianças vão ter que se falar por live a vida toda. A gente não sabe como que vai ser. A gente espera que seja muito positivo isso para a humanidade, né? Porque ao mesmo tempo que a humanidade está trancada, a natureza está se refazendo sozinha, né? Mas eu era a ovelha negra. Então, já veio outra coisa, estou viajando já aqui. É inacreditável, né? Às vezes a gente acha que a gente consegue conduzir tudo na vida, né? Igual na PNL, acha que consegue conduzir tudo. E, na verdade, às vezes, a gente pode... É só deixar um pouco sozinho, porque a natureza age por si só. Hoje a gente está vendo aí no dia a dia.
né? Lá em Paris, lá em Veneza, né? Em Copacabana mesmo, não tá lá, já não tem tartaruga, peixe, não tem tudo. Às vezes, se a gente deixar as coisas também sem muito controle, a natureza, ela acaba agindo, tá? Não quer dizer que seus filhos têm que ser criados sem limite, tá? É assim, e limite também é difícil falar. Eu não gosto de pôr limite na minha filha. Uhum. Ela é uma criança sem limites, assim, dá trabalho, não é fácil, a demanda é muito alta. É. Mas, bom, cada um sabe como criar o seu filho, é isso que eu quero dizer. Mas se espelhem na natureza, gente, se espelhem. Os chineses têm 1.500 anos, toda a filosofia deles é pela observação da natureza. Então eles têm alguma coisa a ensinar pra gente aí, não só o vírus. A sua origem é japonesa ou é chinesa? É japonesa. Japonesa. Eu prefiro o japonês. Não é porque você tá aqui, não. Não é porque você tá aqui, não. Mas não, o povo, o oriental em si, né? O oriental em si tem ensinamentos milenares, né? Milenares, mas muito, muito limitantes, sabe? Uhum. O tradicional japonês é bem complicado. Eu vou dar exemplo. Eu ia na casa dos parentes da minha avó é Bachan, né? Eu não podia pegar, sabe, toda vez que você vai na visita na casa de alguém, eles deixam docinho, enchem a mesa de coisa, né? E era docinho japonês, era aquela monte de coisa. Você não podia colocar a mão. Uhum. A minha avó falava assim, não põe a mão, eu te dou em casa. E aí para comer na casa dos outros depois adulta, foi muito difícil. Foi muito difícil, sabe? Ser aquela coisa de todo mundo entrando na casa dos outros, aquela coisa assim. Meu marido me ajudou muito nisso. Aí o dele que tá aqui, ele sabe, né? Churrasco de 30 pessoas dentro do apartamento, sabe? Meu marido me ajudou muito nessa ressignificação aí. Cris, a gente passou bastante aqui, foi uma live dupla quase, tá? Muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado por contar a sua história, tá? O seu casamento, como que surgiu, tudo que você falou sobre não queria ser mãe, não tinha essa ideia de ser mãe, e depois até lá na PNL, na Pratice, se colocando no papel de mãe, brotou isso, nasceu isso. Hoje você tem uma filha de 4 anos. Cara, fantástico. Histórias de família. Esse é o tema da maratona. Histórias de famílias, experiências, vivências, motivação, esperança e fé. Então aqui nós falamos de muita coisa, falamos de tudo isso. Histórias, experiências, vivências, esperança e fé. Então, gente, muito obrigado por quem ficou até agora. Quem estava na primeira, quem entrou de novo para a segunda. Uma sexta, hein? Sexta-noite. Pois é, sextou. Sextou mesmo. E o pessoal está em casa mesmo, né? Então acaba tendo que achar alguém para ver. Então acharam nós, Cris. Que bom, que bom, que bom. Tá? Foi muito rico, foi muito prazeroso, tá? Sabe que tu mora aqui, ó, no meu coração, tu é uma irmãzona, tá? Obrigado pela contribuição hoje na live, pela contribuição na minha vida. E tamo junto. Amanhã nós temos mais live às 21h07. Eu vou ver se domingo qual é o horário que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer às 5, mas eu vou estar anunciando nos stores, fiquem ligados aí. Tá? Domingo eu vou estar sozinho, domingo vai ser a minha história. Tá? E segunda-feira daí eu tenho convidado, e amanhã eu também tenho convidado. Tá bom, gente? Parabéns a você, Anderson e Cris, amo vocês, obrigado pelo conhecimento. Vitão, um abraço, querido, fica com Deus aí, tá? Foi muito forte a live hoje, muito bacana, muito conteúdo. Cris, suas considerações, a gente dá tchau pra galera aí. Que bom que vocês gostaram, fico feliz, agradeço vocês de terem feito essa live dupla, foi novidade para mim. E vocês veem, eu falo pelos cotovelos, gente, se deixar eu fico a noite toda aqui. Por isso que eu sempre faço com parceiro, com alguém junto. Representante. Então, gente, a indústria farmacêutica é fogo. Vai acabar a live, tem 20 segundos. Beijo para todo mundo, obrigada. Eu espero ter contribuído aí para a vida de vocês. Se quiser saber mais sobre o PNL, é só me seguir lá no meu perfil e a gente vai conversando. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.